Nossas dúvidas sobre esse tipo de intoxicação é o clínico geral Ramon Andrade de Mello. Doutor, uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News. A gente viu um pouco aí na reportagem sobre o estado clínico dessas pessoas que ingeriram, então, o metanol que estava disfarçado ali nesses drinks. Eu queria entender, doutor, a gente sabe como o metanol vai agir no organismo? Por que algumas pessoas, como a gente viu na reportagem, um dos pacientes fala que estava tudo brilhando, que se sentia como a pressão mais baixa, o fato das pessoas ficarem cegas, como que ele age dentro do organismo, o metanol? Bom, em primeiro lugar, boa noite, muito obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. Sim, de fato, a intoxicação por metanol é uma situação um pouco rara, né? Mas quando acontece ela é muito grave e pode estar associada a diversos sinais e sintomas, como vocês mencionaram muito bem aqui. Isso acontece principalmente por conta do seu principal metabólico ativo, que é o ácido fórmico ou ácido lático, que ele é metabolizado inicialmente no fígado através de uma enzima, que a gente chama de álcool desidrogenase, e essa enzima, ela causa um efeito muito deletério, ou seja, muito ruim nas células do nosso organismo, que é a chamada hipóxia celular. O que seria isso? Seria a diminuição de oxigênio nas células e, portanto, essas células, teoricamente, elas tendem a morrer, né? Esse efeito, ele é muito também dose dependente. Então, algumas pessoas que tomam mais, tomam menos, que procuram um atendimento mais rápido, ou que demoram mais a procurar o atendimento, elas vão ter reações diferentes a esse tipo de intoxicação, né? Principalmente, a primeira etapa da intoxicação do etanol é a substância ser metabolizada no fígado, e aí, entretanto, liberando os metabólitos ativos, que podem chegar aos pulmões, né? Causar insuficiência respiratória, causar pressão baixa, alterações visuais, como confusão mental, perda de visão, que a gente até já teve alguns casos aqui em São Paulo, né, nessas últimas horas, e podendo levar até a morte. Mas são situações que muitas vezes é difícil da gente identificar, né, clinicamente, porque ela confunde muito com embriaguez normal, e como foi muito bem dito aqui na reportagem, até a questão do sabor do metanol é muito semelhante ao etanol, então fica difícil só pela questão do inicial de você conseguir identificar. Mas quando a situação vai se tornando um pouco mais grave, né, como eu mencionei, confusão mental, podendo chegar até episódios de convulsão, e perda de visão e diminuição do drive da respiração também, é que a pessoa começa a se alertar mais e se conseguir, antes de que isso aconteça, procurar um atendimento médico especializado em um hospital, é o melhor cenário, tá? Porque a intoxicação com metanol, para ser tratada, ela precisa ser tratada no hospital, com medidas de suporte, muitas vezes o paciente tem que ser internado no UTI, é preciso ser submetido a hemodiálise para poder, vamos dizer assim, limpar o sangue, tentar eliminar toda aquela substância que tá causando aquele malefício. E o diagnóstico, ele é difícil e é feito através de um teste com cromatografia. É um tipo de teste que se pode fazer tanto no sangue como gasoso, e que ele dá aquele diagnóstico definitivo. E existem também alguns antídotos, por incrível que pareça, como, por exemplo, o próprio etanol e o fomepizol, que são inibidores daquela enzima que eu mencionei no início, que ela atua degradando esse metabólico ativo. Então, é uma situação muito delicada, é uma situação que requer um certo tato, uma certa sensibilidade para ser identificada e, obviamente, quando identificada, uma prontidão na procura dos cuidados de emergência médica. Doutor, e todas essas sequelas que a gente viu na reportagem, elas são irreversíveis no caso da cegueira? A partir do momento que o sistema nervoso central foi afetado ali, não tem como reverter esses sintomas, essas sequelas que o paciente está apresentando? Sim, muitas vezes elas podem chegar a um quadro de reversibilidade, né? Como a gente até já teve reportado aqui. Então, porque isso vai ter muita relação com a quantidade de metabólitos e com o tipo de lesão celular que ocorreu, né? Porque o principal mecanismo, vamos dizer assim, fisiopatológico é a hipóxia celular. Então, você chega a uma hipóxia grave, perda de uma quantidade grave de tecido,
por exemplo, principalmente a parte do sistema nervoso, é muito difícil de você ter uma reversibilidade. Mas, no entanto, obviamente, cada situação é individualizada e é preciso entender o contexto clínico. Mas é uma situação muito grave e que, se puder ser evitada, é recomendado que se evite. Doutor, o fato das pessoas estarem justamente bebendo, e aí, obviamente, o fato de estar bebendo álcool acaba causando danos ali ao nosso corpo. Isso dificulta justamente a pessoa ter uma noção que, olha, eu não estou bêbado, eu não bebi demais. O fato é que tem uma bebida adulterada, isso acaba dificultando a ida, por exemplo, dela a um hospital procurar ajuda, porque pensa que é algo teoricamente normal do happy hour que ela passou ali? Certo. Esse é o grande problema, né? Porque se você for olhar de uma forma geral, o quadro clínico ele apresenta por sintomas que se assemelham muito à embriaguez por etanol. E, de qualquer forma, também é uma substância que é difícil de você identificar só pelo sabor em si, né? Então, a pessoa vai ter náuseas, tontura, vômitos, eventualmente dor de barriga, confusão mental, às vezes aquela visão turva, que muitas vezes pode ser uma situação que se confunda com embriaguez. Então, é preciso, de certa forma, separar o joio do trigo nesse momento, até que se encontre aquele limite de até quando essa embriaguez ela possa, de certa forma, não ser tão ser diferenciada da intoxicação pelo metanol. Existem outras situações também, é que quando as pessoas estão muito embriagadas, dependendo também da circunstância, é claro, muitos procuram o hospital. E eu acho isso importante, sim. Você está com aquele sintoma, você foi num barzinho, tomou uma caipirinha, tomou, enfim, um drink, e começou com vômitos, tontura, não está enxergando, procura o mais rápido possível o atendimento médico no hospital. Porque, então, lá no hospital, você vai estar monitorizado, você vai estar com equipes especializadas que podem, sim, com grande precisão, fazer esse diagnóstico. Não espera para o outro dia. Tá? É muito importante. E não só também por isso, né? Por outros fatores que estão inerentes a esse processo de embriaguez. Então, assim, se você tem uma situação que está saindo fora do controle, é muito bom procurar o hospital com celeridade, com rapidez. E a partir do momento que um paciente entra em uma situação de emergência em algum hospital, alguma unidade de saúde, por intoxicação com metanol, existe um protocolo ali a ser seguido ou depende de caso a caso? Você chegou a comentar sobre o antídoto. Às vezes, o etanol é usado como antídoto em caso de intoxicação por metanol, é isso? Isso, porque ele compete com a enzima, né, que é aquela que degrada os metabólitos prejudiciais do metanol. Então, ele acaba por ter um efeito benéfico se for administrado de uma forma rápida e eficaz. Mas, nessas circunstâncias, é importante realmente, como eu falei, estar numa equipe de emergência médica especializada, onde os profissionais vão ser capazes de identificar e dar o diagnóstico precoce. No entanto, não é só isso também. O protocolo de tratamento ele vai depender do grau de acometimento, tá? Da intoxicação e dos sintomas e da apresentação clínica do paciente, porque cada paciente, como eu falei, dependendo da quantidade de dose, dependendo do peso, dependendo da altura, enfim, uma série de fatores vai ter vai ser mais acometido ou não por esse sintoma. Então, muitas vezes o paciente pode começar a ter, inicialmente, uma falência hepática, depois ter uma insuficiência respiratória, que pode evoluir para grave ou não. Pode evoluir também com problemas renais e, eventualmente, no diagnóstico vai ser indicado a realização de diálise, né? Então, num hospital, a gente tem esse suporte de hemodiálise, tem esse suporte de UTI, né? Se houver alguma instabilidade hemodinâmica, vão ser administradas drogas vasoativas que possam tentar controlar aquela baixa da pressão arterial.
o paciente tiver náuseas, vômitos, aí tem as medidas, tem as medicações próprias para isso também. E é uma coisa importante, não é indicado, numa intoxicação por metanol, fazer com que a pessoa vomite. Isso, de certa forma, pode sim agravar todo o processo. Então, como eu falei, estando dentro de um ambiente controlado hospitalar, você vai ter a sua situação analisada por profissionais competentes que vão tomar as medidas de suporte necessárias para cada caso, ilustrando aqui com algumas situações como eu coloquei aqui para você.